Isso aí, pessoal. Começando mais um Innovation Hub Show nessa série CX by Blip. Prazer ter vocês aqui comigo. Bom, a gente tem feito aqui essa série com a Blip já há algum tempo, né? Então, assim, a gente tem falado muito sobre como que é importante as marcas se relacionarem com o consumidor de uma forma inteligente, de uma forma interessante, fazendo com que ele se sinta parte até da marca, né? Transformando esse cara num brand lover. E é exatamente sobre uma marca lover que a gente vai falar hoje, que é a Sam's Club. E para conversar sobre isso, né, e contar como que ela conseguiu fazer isso aqui no Brasil, a gente tem aqui de convidada a Cláudia Vilhena, que é CMO do Carrefour e da Sam's Club. Prazer ter você com a gente, Cláudia. Prazer, obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês. E também aqui ao meu lado, hoje, atuando quase de co-host aqui, né, a gente tem o Vitório Martini, que é Sales Director, Top Accounts da Blip. Também é um prazer ter você com a gente, Vitório. É um prazer todo meu. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. E, como eu te falei, para mim esse painel é extremamente excitante, porque eu sou um heavy user Sam's Club e eu tenho muita coisa para perguntar. E de fato, tá? O bom que foi isso, não foi combinado, mas lá em cima a gente estava conversando e ele de fato conhece o Sam's Club a fundo. Conheço. Então por isso que eu falei, cara, deixa ele ser co-host aqui, porque hoje ele vai ter muito mais perguntas interessantes do que eu vou fazer aqui. Mas primeiro, Cláudio, explica pra gente assim, né? A gente falou de brand lover. O Sam's Club nos Estados Unidos, indiscutível. No Brasil, ele é menos conhecido. Sim. Mas ainda assim tem um crescimento muito grande aí nos 2 anos e meio, você estava contando pra gente. Como que você está conseguindo fazer com que o brasileiro ame essa marca? É um desafio. Na verdade, assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu brinco, que é o Sam's Club era um segredo bem contado. Então, quem é sócio, né, como aqui o nosso amigo, fiquei super feliz, já conhecia, já estava dentro dos clubes, já era apaixonado pelo sortimento, pela proposta de valor. Mas, de fato, a gente não está construindo na cabeça do brasileiro que não conhecia o Sam's simplesmente uma marca. A gente está construindo uma categoria. E isso é muito diferente. Por quê? Porque eu não preciso explicar para as pessoas o que é o Carrefour, né? O que é um varejo alimentar tradicional. Mas eu preciso explicar o que é um clube de compras, porque nós somos os únicos no Brasil. Então, em termos de número, para vocês entenderem, a gente tem 58 clubes no Brasil. O Sam's nos Estados Unidos são 660 Sam's. E lá tem o Costco, que é outro competidor modelo clube, que tem mais 700 Costcos. Então, você não precisa explicar para o americano o que é um clube de compras. O brasileiro, por todas as razões do mundo, precisa entender por que eu tenho que pagar um membership para depois comprar. Que modelo é esse que eu chego lá e não tem 20 tipos de geleia, só tem poucas geleias? Porque a gente tem um modelo de negócio baseado numa curadoria de sortimento. Então, a gente tem menos itens de unidade de necessidade. A gente tenta cobrir todas as unidades de necessidade, mas com menos itens. Porque justamente a gente tem uma restrição no tamanho do nosso sortimento. Então, eu tenho que explicar isso tudo, né? Então aproveita, explica para o pessoal. Vou explicar, então, para quem não conhece. Então, o que é o Sam's? O Sam's Club é um clube de compras, o único clube de compras do Brasil. Nossa proposta de valor é baseada em 3 pilares, que são produtos disruptivos, produtos diferenciados, que a gente negocia ou com a indústria nacional para desenvolver especificamente para o Sam's, ou a gente importa para o Brasil com exclusividade. Outro proposta de valor, produtos club size, ou seja, eles são tamanhos maiores. Então, no quilo, no litro, na gramatura, o sócio vai pagar menos por aquele produto, tá? E preço disruptivo. Então, essa é a proposta de valor do Sam's. Então, você tem que ter um volume grande, produtos maiores, que sejam exclusivos ou únicos, e aí você consegue uma negociação especial para você dar um preço diferenciado para esse sócio. Por isso, para ele, é interessante pagar o membership. Eu me associo a esse clube para conseguir ter acesso a produtos que eu não encontro em nenhum outro lugar, com preços muito melhores. Então, essa é a proposta de valor do Sam's. Essa é a minha primeira dúvida, porque, como eu te falei, eu cheguei no Sam's pelo pãozinho do Red Lobster. Eu ia lá para comprar o pãozinho e depois eu fui vendo coisas que eu via nos Estados Unidos, que eu via naquele catálogo da American Airlines. E a caixa de brinquedos do meu filho, eu comprei lá, cadeiras de piscina, eu comprei lá. Como você faz isso? Como é que você chega? Porque a gente falou, você tem 3 marcas, 3 modelos, tem marca própria. Como é que você entende o que o consumidor precisa para trazer para dentro da loja? Com a marca que só se quer, né? Porque continua sendo um varejo, você continua precisando vender volume. Claro.
E quando você tem menos opções de compra, as opções têm que ser acertadas. Então, é uma coisa tem que ter muita inteligência naquilo. Isso para mim é muito interessante. Eu acho que assim, quem conhece o modelo de negócio do Santos se apaixona, seja nos bastidores, seja como sócio, porque é justamente isso, assim, parece simples, mas não é simples. Por quê? Exatamente o que você falou, a gente tem lá o conceito do bom, do ótimo e do excelente, para cada unidade de necessidade. Então, quando a gente vai à nossa área comercial, que é uma área comercial muito mais curadora e desenvolvedora de produtos, que é amplamente conhecedor daquela categoria, quando ela vai trazer um azeite, ela precisa entender se aquele azeite cumpre esse papel. Ele é bom, ele é ótimo, ele é excelente. Eu já tenho outros azeites que cumprem essa função. Qual é o papel que ele vai ter dentro do meu sortimento? Não é simplesmente ir lá negociar um volume, um preço melhor e botar para vender. Existe toda uma estratégia para um produto entrar. Por quê? Porque a gente tem um limitador de sortimento. Então, em termos de número também, um hipermercado normal tem mais ou menos 30 mil itens. Um Sam's Club tem no máximo 7, 6 mil itens. Então, você precisa ser curador daquele produto. Então, você tem que ser um amplo conhecedor daquela categoria. Quando você vai trazer um vinho, ele cabe dentro do Sam's? Existe uma produção em volume para atender esse sócio? Porque lembra que eu preciso ter um preço bom. Para ter um preço bom, tem que ter um volume. Não, ele não vai ter um volume tão alto, mas ele cumpre um papel muito importante dentro do sortimento. Então, ele vai entrar no Sam's. Então, toda essa logística de negociação que é feita pela área comercial, na minha área, como é que a gente auxilia isso? Com dados. Então, o que a gente tenta fazer o tempo inteiro é trazer os dados desse sócio para que a área comercial tenha mais capacidade de negociar, de importar, de trazer o que faz sentido para esse meu sócio. Então, a gente olha o consumo da cesta média, quais são os produtos que têm giro, quais são os produtos que não têm. A gente tem outros KPIs de que um varejo tradicional tem, que é o sócio. Então, eu sei exatamente quantos sócios compraram essa caneca. Então, eu preciso saber, se poucos sócios estão comprando, será que faz sentido manter essa caneca dentro do meu sortimento? Lembrando que para entrar uma tem que sair outra, porque eu não posso só ampliar. Então, a gente olha sempre do ponto de vista de como a gente está cumprindo e atendendo a necessidade do cliente, que Mas no esses caso é o testes, nosso sócio. como é que você faz assim? Porque uma hora né? Beleza, esse aqui tá indo pouco. O que está vendendo pouco é fácil. Sim. Como é que você Qual faz é o que que você vai vender trazer? mais? Exato. Aí passa por várias questões. Passa por uma questão, sim, de aposta. Então, a nossa área comercial, por isso que eu falei que é uma área comercial muito conhecedora do formato e muito conhecedora do sócio. Isso faz sentido para um sócio do Sam's. Então, tem muita aposta. A gente acerta na maioria das vezes. Tem várias vezes que a gente erra. Tem Porque vários tem vários produtos. fatores também, né? Pode ser o preço daquela que estava mais alta do que a média, pode ser, sei lá, a marca que realmente não agrada. Total. E aí você volta para o cliente para fazer essas perguntas, para saber A quem gente volta, como que é essa rotina de... A gente obviamente vê pelos dados de venda, mas a gente volta e conversa com o nosso sócio para entender aonde a gente acertou, aonde a gente errou. E a gente tem uma alavanca muito bacana no Sam's, que são os in and outs, que são os produtos sazonais, não de acordo com a sazonalidade do varejo, se é Dia das Mães, se é Dia dos Pais, mas que são produtos que estão no sortimento durante um período curto. Isso ajuda a gente a fazer teste. Legal. Então, a gente traz por um período, a gente vê a aceitação, isso foi um sucesso. Então, vai virar um sortimento regular. Então, isso ajuda a área comercial até a ter liberdade, porque pensa a pressão, né? Eu tenho que botar para vender, eu tenho que fazer essa aposta, eu não sei se vai vender, é novo, e eu preciso entender se vai ter aceitação ou não. Então, traz como in and out, negocia, né, sazonalmente, vê se teve saída, pode ser que ele vire um sortimento regular. Pode ser que não, pode ser que ele volte só em momentos especiais. Então, esse é o trabalho de estar sempre encantando. Para o nosso lado, a gente tem uma facilidade, porque a gente ainda né? A gente, no Brasil, faz parte do Grupo Carrefour, mas o Sam's é uma empresa do Walmart, então a gente tem acesso ao sourcing do Walmart para importar as coisas para cá e ao sourcing do Carrefour também na Europa. Então, também facilita isso. E aí, algumas coisas que a gente não consegue importar, seja por questão de custo, negociação, a gente desenvolve aqui no Brasil, na indústria nacional. E quando a gente fala de Sam's Club, a gente fala não só de produtos que já são nossos, mas a gente fala de muita coisa que vocês trazem de fora, Isso. que não estão inseridos na cultura, no formato, no dia a dia do brasileiro. Vocês usam esse mesmo formato de in and out ou vocês têm alguma pesquisa mais específica do mercado, do que dá para trazer, do que dá para aterrissar? Porque tem bastante coisa que tem no Sam's que só tem no Só Sam's. tem no Sam's. Você não acha em nenhum outro lugar. Não, a gente tem muito disso. A gente fala muito com o sócio, a gente está olhando tendência o tempo inteiro. Então, vou te dar um exemplo do Halloween. Halloween no Brasil, há 5 anos atrás, era inexistente. Aí ele começou a crescer, agora ele já é uma sazonalidade, mas não é a grande sazonalidade. O varejo tradicional, você vai no varejo tradicional, você vai encontrar uma ou outra balinha. A gente importou caveira de 10 metros. Desse ano, do ano passado. Esgotaram as caveiras. Caveira com laser no olho, caveira que tinha música aterrorizante, bruxas, caldeirões. A gente apostou. A gente fez uma aposta. E foi um sucesso.
porque é a cara do sócio do Sams. Se você fizesse isso, por exemplo, no Carrefour, provavelmente não teria a mesma aceitação, porque o público é diferente, a vontade, a necessidade de consumo é diferente, o momento de consumo é diferente. Então, existe muitas essas apostas em coisas que são sazonais e em coisas que a gente está olhando como tendência, que a gente também traz para testar. E aí a gente sempre traz nesse conceito de in-and-out testa, ou num conceito de sazonalidade, vê a aceitação, às vezes demora um pouquinho, para virar, às vezes de cara é um sucesso. Então a gente está sempre de olho nisso. Isso é muito direcionado a dados, né? A gente está sempre falando de dados aqui Sim. e pelo jeito está dando certo. Porque ó, você aumentou a comunidade de 1,8 para 4 milhões de sócios em 2 anos e meio. O número de lojas aumentou de quanto para quanto? De 40 para 58. 40 para 58. E a gente estava conversando lá em cima que, beleza, eu tenho dados, eu tenho informação dos clientes, mas quando eu começo a escalar numa velocidade dessas, é difícil eu continuar mantendo esse relacionamento próximo, esse entendimento de quem é de fato essa pessoa que está ali na minha loja. Como que você tem evoluído nesse sentido? Assim, quais o que tem aí no seu DNA ou até no seu feeling mesmo para poder entender que dados você tem que puxar, como que você vai tratar esse crescimento, enfim. Eu acho que uma questão que a gente fala muito lá dentro é, de fato, que é uma coisa, um senso comum, mas que é muito real no Sams, é, de fato, essa obsessão pelo sócio. A gente tem uma obsessão pelo sócio, de entender, porque o modelo de negócio ele não para em pé se eu não tiver essa obsessão. Diferente de um varejo tradicional, se eu fizer uma super promoção, botar um anúncio na televisão, ou seja, mandar pelo WhatsApp, abrir minha porta, minha loja vai lotar. No Sams, não. Porque eu preciso de sócio para vender. Então, eu preciso, nessa barreira de entrada, de fazer associação. Para crescer venda, eu só cresço ou crescer na minha base, ou fazendo quem já é sócio, que compra uma vez, compra duas, compra três. Então, se eu não tiver dado, se eu não consumir esse dado, eu estou morta. E eu te trago outro dado aqui, ó, estudo da FGV. Mostrou que clientes com alto NPS apresentam maior frequência de compra, ticket médio, CLV e experimentação de outros canais, reforçando que satisfação gera comportamento cross-channel. Estudo de Loyalty Engagement revela que programas bem estruturados aumentam significativamente o vínculo emocional e eficiência na fidelização. Tipo, tá aqui a prova. É Viva. isso, é porque o Sams já nasceu como, se você parar para pensar o conceito, é um grande programa de fidelidade, é um clube. É uma comunidade de pessoas que se juntam, pagam ali o membership, entendem o benefício que esse membership devolve para elas em produto diferenciado, em preço exclusivo, em cashback, em várias outras coisas. E o meu trabalho é fazer o quê? Com que ela renove. Então, o meu pensamento no Sams, ele é muito menos a venda do dia, muito mais a LTV. Claro que a venda do dia super me importa, eu estou aqui o tempo todo olhando a venda, mas é uma venda construída no longo prazo, porque me interessa muito mais que o sócio volte, e que ele renove o membership, que ele se sinta satisfeito e que ele privilegie o Sams do que exatamente a grande promoção que vai fazer a venda de hoje. Porque é um pensamento... Então, por isso que eu digo que trabalhar dados no Sams é um pouco mais fácil, porque eu não precisei fazer o aculturamento. A obsessão pelo sócio, ela já existe no modelo de negócio criado pelo Sam Walton. Ele já criou o Sams desse jeito. Ele, não sei se vocês conhecem a história... Mas como é que ele criou o Sams? Ele pegou os melhores funcionários que ele tinha no Walmart e falou, eu vou trazer os ases, ele chamou de Top Guns, eu vou trazer os Top Guns do Walmart para criar esse clube, vai ser o clube do Sam, por isso que é Sam's Club. Vai ser o clube do Sam, onde eu vou criar alguma coisa diferente para esta comunidade de clientes. Aqui eu vou vender em massivo, em volume. Aqui eu vou vender na curadoria, na experiência, realmente em surpreender esse meu sócio. Foi assim que nasceu, quase, né? que nasceu o Sams. Quase personalizado. Quase personalizado. E aí, uma loja normal, aí no que eu imagino, eu vou abrir uma loja normal, um Carrefour. Você vai pesquisar a região, você vai ver o que tem de concorrência, o que tem de volume, densidade populacional, pessoas, renda, e você vai montar a sua loja. O Sams não dá para fazer, né? Não. Porque o Carrefour você passa e compra. O Sams você precisa do sócio. Então, se você montar muito longe da sua base de sócios, talvez você não tenha o mesmo resultado ali. Com certeza. Como é que isso funcionou nessas 18 lojas? Porque abrir 18 lojas num varejo normal, talvez fale assim, não, ok. Mas 18 lojas no business do Sams é um desafio completamente diferente. Completamente diferente, porque justamente quando você vai para alguma região, você precisa entender a aderência daquela região ao tipo de modelo de negócio. Então, eu brinco que eu falo, o sócio do Sams é só a classe AB? Não. O sócio do Sams está em todas as classes sociais. É óbvio que tem uma concentração maior na classe AB, mas ele está em todas as classes sociais e o sócio do Sams é a pessoa que valoriza bons produtos. Independente, e a bons preços, obviamente. Independente da classe social a qual ela pertence. A gente tem sócios de classe CD que privilegiam o Sams e fazem até mais esforço para comprar mensalmente no Sams, porque aquilo ali para ele é, de fato, a via de acesso.
É o local onde ele consegue comprar os produtos importados exclusivos que ele não consegue comprar online ou pagar numa importadora um preço muito mais alto, e o Sam's é o caminho para ele fazer isso. Então, quando você vai para uma região, abrir numa região, você precisa entender qual a penetração de cada tipo de população ali. Quais são os concorrentes que tem em volta, que isso é básico. Mas qual é uma base de sócio mínima que eu preciso ter numa loja para ela ser rentável? Existe população ali? Sim, check. Não. Existe população ao redor que é capaz de ir e se deslocar para comprar, porque a compra do Sam's não é uma compra de recorrência Isso. pequena, é uma compra grande, é uma compra normalmente mensal ou bimestral, né? Bimensal. Então, é esse tipo de análise que você precisa fazer. Encontrou essas equações, se cumpriu, aí você consegue, de fato, abrir. Aí o meu time de membership, né, de conquista de sócio, chega na região 4 meses antes. Essa era a minha próxima pergunta. Como é 4 que meses você antes. faz? A gente chega nessa região e aí a gente trabalha. Como é que a gente fez esse crescimento, né, tão acelerado da base? A gente fez esse crescimento tão acelerado da base, na verdade, com duas alavancas principais. Uma é digitalização. Quando eu cheguei, a participação de aquisição digital era de 2%, hoje é de 55%. Nossa. Né? Então foram realmente 30 anos em 3 ali. E através de Mas o parceria. digital acho que faz sentido pro Sam's. Demais. Né? Pô, Total. Demais, Total. demais. Mas antes, a maneira de ficar sócio do Sam's antes era indo até uma loja do Mas Sam's. é isso, assim, Você o tinha que digital assinar. até eu falo, nossa, faz sentido pra mim, É. porque eu não preciso ir lá no Sam's Club que é longe da minha casa. Exato, né? exatamente. Você não precisa, por exemplo, putz, eu quero no Santos no final de semana. Você tinha que ir, preencher um formulário, Isso. assinar o formulário, ficava Isso. com uma cópia você ia. Agora não, você fica sócio pelo app. Quero ir no Santos né? agora. Acabou, Putz, não sou faço aqui, sócia, vou. entra no app. Isso não existia. Então a gente cresceu a base assim. E a gente cresceu a base através de parcerias estratégicas. Então hoje a gente é parceiro de quase todas as empresas com um grande volume de base, de clientes. Então a gente entra como um grande parceiro para fazer essas aquisições em volume. Então, dessa maneira, a gente conseguiu crescer exponencialmente a base de sócios. Agora, tem uma coisa também, assim, você falou, né, do começo do Sam's Club, que eram os principais, os melhores atendentes ali na loja para ser o clubinho do Sam, para atender as pessoas que eram mais, né, as mais fidelizadas ali. Como que vocês mantêm esse mesmo relacionamento com o funcionário na loja atual? Assim, existe ainda esse cuidado para que o funcionário seja esse cara mais ferradão ali da equipe? Como é que vocês fazem isso hoje? Muito, porque a experiência do Sam's, ainda que o digital tenha aparecido e seja muito relevante, ela brilha na loja física. Por quê? Porque, justamente, lembra que eu expliquei do In and Out? O In and Out, ele está muito menos à disposição do digital, porque ele é sazonal. Eu vou chegar no volume, às vezes ele acaba em 3 dias. Acontece isso. É um sucesso tão grande que acaba muito rápido. Então, quem está no mundo físico, quem está dentro do clube, os produtos brilham muito mais. Então, acontece muito das pessoas quererem ir ao Sam's de forma física e acabarem se reabastecendo pelo app, pelo site. Então, no mundo físico, se eu não tiver um funcionário muito preparado para dar essa experiência diferenciada, e aí lembrando que é importante, a gente normalmente atrela experiência a coisas super disruptivas. Eu vou chegar lá, vai ter uma loja super sexy. Não, gente. A loja do Sam's é uma caixa cinza simples, porque eu preciso repassar custo na mercadoria. Se eu começo a colocar o fatiador do queijo, o empacotador de não sei o quê, eu vou cobrar isso de alguém. É óbvio que eu vou repassar esse custo para o consumidor. E não é o modelo do Sam's. Então, o Sam's, ele é uma caixa cinza, simples, com pallet, e o que brilha no Sam's é o item. Agora, o item tem que estar lá, o preço tem que estar lá disruptivo, a gente tem que trabalhar para não ter fila, a gente tem que trabalhar para ter um atendimento rápido. Então, isso é experiência para quem vai ao Sam's. É encontrar aquele produto uau, conseguir entrar, pagar um preço muito bom naquele produto, sentir que você fez um bom negócio e chegar e passar rápido no caixa. Eu tô louco para falar dos brand lovers do Carrefour, porque tem umas histórias incríveis aqui, pessoal, vocês vão ver, mas vai do Sam's ainda, porque eu sei que o Vitória Nessa linha, vai ativando algumas coisas, como, por exemplo, você vai no Sam's, são aqueles geladeirões enormes de frigorífico, não tem uma preocupação com acabamento, mas está tudo ali fácil, grandes quantidades e tudo. Eu vou voltar ainda no cliente. Hoje, o principal canal de comunicação do Sam's com o cliente dele é o app, é o site, é o WhatsApp, é SMS. Como é que vocês fazem essa comunicação? Porque o membership eu vou lá no app e faço. A compra eu posso fazer no app, posso fazer no site. Mas como é que você proativamente atinge o seu cliente para você trabalhar essa informação, buscar informação nova? Como é que você se relaciona com o seu cliente na ponta? Quais são os seus canais? O Sam's, justamente por ser um clube de compras, né, por ter um relacionamento muito próximo, o CRM é a vida
e a respiração do Sams, é o coração pulsante. A gente usa marketing, todas as alavancas de marketing que você pode imaginar, para conquistar novos sócios. A partir do momento que ele é um sócio, eu me comunico e me relaciono com ele no CRM. Porque não faz sentido eu continuar usando canais de mídia para me relacionar com a minha base, que já é minha base. E a minha base é muito fiel. Então, a gente tem toda a plataforma da Salesforce totalmente integrada, então a gente usa o canal que o sócio quer. Então, a gente tem, obviamente, isso tudo ferramentalizado lá para saber. Se você abre o meu e-mail e é o meu canal mais barato, eu não tenho por que acionar você pelo WhatsApp. Se você não se relaciona comigo por e-mail e você gosta de se relacionar pelo push, pelo aplicativo, é por lá que eu vou falar com você. Se você se relaciona comigo pelo WhatsApp, é por lá que eu vou me relacionar com você. Sabendo que, obviamente, o WhatsApp é o canal mais caro, então a gente vai privilegiar aí toda essa curva de segmentação de sócio, mas a gente tenta sempre respeitar o canal de uso que você me disse que você prefere. Sempre a personalização. Sempre. Sim, Não muito- só no que eu sim. tô entregando, mas o canal que eu tô te acionando. Porque não tem nada mais desprazeroso do que você ser intrusivo, né? Eu sempre falo com o meu time, se a gente tem a ousadia de mandar um WhatsApp para um cliente, para um sócio, que seja uma mensagem relevante. Sim. Porque você invadiu o canal privado desse sócio. Exato. Então, ele me disse que eu posso falar com ele gosta, continua falando com ele. Ele não gosta, ele não quer ser acionado, não é o canal que você vai falar com ele. E tem sócio que tem tudo, como a gente sabe, tudo bloqueado, ele não quer receber nada. E aí é o grande desafio. Nesses casos, aí sim, a gente acaba indo um pouco para a rede social, falando um pouco com essa base que é opt-out de tudo, porque existe, e usando muito o canal físico também, os próprios clubes para se comunicar, para falar sobre um cashback, uma novidade, uma sazonalidade. Enfim. Essa parte da personalização é impressionante. Eu vou deixar você mover pro Carrefour, que tem Não, umas não, histórias não. boas. Tem mais? Tem mais Não, coisa? não. Depois a gente pode voltar para a Sans É, também. a gente, porque assim... vamos indo e voltando. Não, super. É porque assim, a Cláudia, ela representa a Sans, mas também o Grupo Carrefour. E Grupo Sim. Carrefour a gente fala do supermercado, a gente fala da loja do bairro, a gente fala de vários tipos de compras diferentes em momentos diferentes da jornada. E tem uma pesquisa também que você passou pra gente. De quem era a pesquisa? Da Nielsen. Da Nielsen. Nielsen. Que todo cliente, todo consumidor hoje compra, varia de 9 a 12 canais para compras dos produtos que tem no Carrefour. Exato. Né? É uma E aí- loucura, né? É muita coisa. É. E aí imagina a loucura na sua cabeça de fazer com que esse cara, que é fã do Sam's Club, também compre no Carrefour, também compre no Carrefour Bairro, também compre nas outras lojas do grupo. O que a gente tem feito desde que a gente, de fato, começou a se integrar como um grande grupo, e a gente está falando desde basicamente de junho de 22, com a compra do Carrefour, né, que comprou o grupo Big, veio o Sam's, o Atacadão já faz parte do grupo desde 2007, mas a gente tem, de fato, no último ano, tentado trabalhar como um ecossistema. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho multiformatos, eu sou multiformatos, então eu tenho o Atacadão, eu tenho o Carrefour com seus diversos formatos, como você falou, hipermercado, supermercado, conveniência, postos de gasolina, drogarias, e eu tenho o Sam's Club. E eu tenho o e-commerce em tudo, ao redor disso tudo. Então, a gente está tentando, de fato, cada vez mais proporcionar para o nosso cliente com que ele tenha benefícios de estar dentro do ecossistema do grupo. Então, por que não privilegiar um cliente que é super fiel ao Atacadão, usando o que ele compra no Atacadão para dar um direito a ele de ter acesso ao Sam's Club, de ter um desconto no membership? Por que não pegar um sócio do Sam's que está comprando aqui a cada 2, 3 meses e entregar um cashback para ele e comprar no hipermercado e completar a sua compra no hipermercado? Então, a gente está trabalhando isso de uma forma muito transversal, olhando primeiro esse share of wallet dentro do grupo, né? Qual é o momento de compra de cada um? Como é que eu quero respeitar esse momento de compra individual quando você está se abastecendo para sua família durante o mês, ou você está indo no Express comprar um produto rapidamente, ou você está indo querer economizar em volume no Atacadão, ou encontrar grandes surpresas no Sam's. Então, a gente tem esse benefício de ter esse grande grupo com multiformatos, com marcas muito fortes. Que, aliás, é o único grupo no Brasil que tem É o um único. clube como a gente falou, é o único grupo, clube de fidelidade do Brasil. É o único, e é o único varejista que que tem tem tudo isso. multiformatos em formatos muito Inclusive o diferentes. Atacadão junto do Sam's. Exatamente, exatamente. Então, a gente tem o Cash and Carry, a gente tem o Hiper, a gente tem o Super, o Express, a gente tem clube de compras, a gente tem pós de drogarias. Então, como é que a gente trabalha isso de fato para devolver fidelidade para esse cliente? Para privilegiar ele dentro do grupo, né? No final das contas, para mim, tá tudo bem se ele vai no Atacadão, se ele vai no Sam's. Eu não quero que ele vá no concorrente, mesmo sabendo que ele vai, né? E aí é o que a gente estava falando mais cedo. A verdade que eu tenho que assumir como pessoa responsável por marca e CRM é que não vai existir fidelidade.
Esse meu cliente não é fiel. Ele vai estar no concorrente. E tá tudo bem. Mas né? a gente estava falando também da coisa da onde memória eu ia tocar. afetiva, né? O Carrefour está no Brasil há 50 anos. 50 então o anos. brasileiro se relaciona com o Carrefour desde muito tempo. Sim. Diferente do Sams. Sim. E aí o Vitório mesmo conta, né? Conta sua história, sua relação com o Carrefour, Eu morava Vitório. na Chácara Santo Antônio e tinha um hipermercado, era um supermercado grande. E depois virou Carrefour. E eu lembro todo começo de mês, a gente ia no Fusca, eu e meu irmão lá atrás no coxo, porque a compra não podia ficar lá, a compra ficava no banco. E nós íamos até o Carrefour na compra de mês, eram aquelas filas enormes, a gente ficava lá o tempo todo, não tinha código de barra, era tudo digitado e todo começo de mês. E até hoje eu vou no mesmo Carrefour. Olha que Por Por loucura. memória afetiva É. dessa época, em que era totalmente desconfortável, era um porre ficar horas dentro do mercado, depois hora na fila, porque não tinha como, as filas eram muito longas e muito demoradas. Carrinhos enormes, tudo passado na mão. É. E eu ainda vou hoje no mesmo. Eu chego, tem uma academia hoje na frente, eu chego a treinar na academia às vezes, já faço compra e volto para casa e eu não moro perto, eu moro na Vila Olímpia. Olha que loucura. Isso é muito então. legal, né? Essa relação emocional que a gente constrói com as marcas, eu acho que esse é uma das grandes missões que eu tenho em Carrefour. Carrefour está fazendo 50 anos esse ano, é uma marca icônica, foi o varejista que trouxe o modelo de hipermercado para o Brasil, que deu acesso a grande parte da população a comprar com crédito, né? Ter o cartão de crédito para comprar, fazer suas compras, que era uma coisa muito, muito diferente na década de 70 no Brasil. Sobreviveu à época da hiperinflação no Brasil, que não foi trivial. Então, conviveu e cresceu com essa população. E tem ícones de marca muito relevantes. A gente estava falando da patinadora, né? Que a Patinadora. gente está trazendo de volta agora. Ela sempre teve na marca do Carrefour, mas a gente está trazendo de volta como um asset carinhoso mesmo, que as pessoas têm essa relação com ela. E, de fato, a gente precisa se reconectar com esse consumidor que continua nos privilegiando. Então, mas aí é que tá. Eu acho que o Vitório e depois a Dona Maria, que a gente vai contar, são Maria. exceções à regra, assim, porque eu também tinha sempre um supermercado que minha família sempre ia e tal. Mas com a vida corrida da cidade, a gente acaba meio que perdendo isso. E talvez um trabalho grande seu, e talvez a parte mais difícil seja você fazer essa coisa voltar pro brasileiro, né? Não, essa aqui é a marca que eu consumo. Porque supermercado hoje, não sei se as pessoas têm essa ligação com a marca em si. É quase farmácia. A que tá mais perto eu vou. É isso, né? não tem de fato. E aí você vê um residual de que Carrefour construiu isso. Porque esteve, de fato, na infância. Tem depoimentos de clientes nossos que falavam, nossa, eu comprei a minha primeira bicicleta no Carrefour. Eu nunca esqueci de ir com a minha mãe e comprar a bicicleta e o vendedor tirar a bicicleta do aéreo, né? Ficava pendurada, tirar, e eu saí com a minha bicicleta. Então, esse tipo de... Quem acredita em construção de marca baseada em emoção, e eu claramente acredito, não é só sobre produto e preço. Produto e preço, de novo, é extremamente importante. Esse é o básico bem feito de qualquer varejista alimentar. A gente vive no Brasil, país extremamente desigual, que as pessoas lutam para sobreviver um mês. Então, a gente não pode ter a ilusão de falar, nossa, eu sou, né, uma marca que eu vou construir só a emoção e não vou... Não, você tem que fazer o seu trabalho de ter o melhor produto ao melhor preço e uma experiência boa de loja. Mas não é só sobre isso. A conexão emocional que faz você lembrar de uma marca e querer voltar, fazer com que ele cruze a cidade lá, não é sobre o preço especificamente de R$1 mais barato na cerveja. Não. Né? E falando em primeiras compras, primeira televisão com controle remoto Olha aí. foi no Carrefour. Olha só. Era um botão de volume e se é canal a canal. Hoje, na era do streaming, o pessoal não faz nem ideia, Nem ideia do que é isso. do salto que foi ter isso em casa. A gente tem que Mas o controle levantar. remoto ainda tinha o fio? Não já era é, controle remoto mesmo. Mas antes eu tinha que levantar e ir lá. Trocar o canal. Eu lembro que meu pai machucou o joelho uma época e, putz, era um saco. Vem cá, troca canal pra mim. A gente pegou um cabo de vassoura, cortou assim, e ele fazia na TV. Olha só. Papai, vai com esse controle aí. E depois a gente acabou comprando a primeira televisão controle remoto no E faz Carrefour. parte muito dessa memória. O Carrefour deu muito acesso para muita gente, né? E a gente quer resgatar isso cada vez mais. Então, 50 anos é um ano muito importante para a gente esse ano. A gente vai lançar, não posso dar spoiler, aí vocês vão ver em breve, um grande nome que vai liderar aí a festa de 50 anos do Carrefour. A gente quis trazer um nome icônico que realmente conectasse emocionalmente a marca, a patinadora de volta. Não é para falar de 50 anos por 50 anos. É o que a gente consegue fazer para esse cliente que nos prestigia há 50 anos, devolvendo experiência para ele. Seja no melhor aniversário, seja no melhor produto, numa experiência diferenciada, num produto diferente. Então, acho que é muito sobre isso. E já que você falou de... Desculpa. Não, vai lá. Não, fala de 50 anos depois, a minha pergunta vai ter sentido no já. Fala de 50 Não, anos
dos 50 anos, porque aí a gente traz uma personagem que é a Dona Maria, né, que você estava Isso. contando pra gente. Ela é cliente do Carrefour há 50 anos. É isso, E aí isso. você conheceu ela, A fizeram um gente filme com ela, mas... conheceu, é muito bonita essa história, né? Porque é de fato quando fica tangível, a gente que trabalha com marca, a gente que está o dia inteiro ali pensando em como melhorar a experiência e tal, quando isso se tangibiliza numa persona que não é mais uma persona, é uma pessoa real, é muito emocionante. Então essa história é muito bonita mesmo. É uma cliente que está com a gente há 50 anos, que a gente foi a porta de entrada, de acesso para a alimentação da família dela, dos filhos dela, quando ela veio para São Paulo. E ela achava que ela não podia comprar, que ela tinha um nome sujo e tal. E a gente fez o cartão do Carrefour para ela na loja. E ela descobriu ali que não, que ela não tinha um nome sujo, que ela podia comprar. E ela é cliente fiel há 50 anos. Ela vai na loja, todo mundo conhece ela conhece todo mundo, ela continua frequentando. Então, quando a gente fala de fato de fazer a diferença na vida de alguém, e no caso de Carrefour, que a gente trabalha com alimento, É o onde a básico, gente né? é o básico, onde a gente está na jornada de 100% da população. E ela tem a Quem primeira vem- carteirinha até hoje. E ela tem a primeira carteirinha até hoje, o primeiro cartão de crédito até hoje. Então é uma história muito bonita, assim, uma história que realmente deixa tangível, na minha visão, para quem a gente trabalha todos os E dias. chega na loja é uma festa, né? Imagino. Conhece uma todo festa, mundo, é uma bate-papo. festa, É o bate-papo. momento A da história- Tá lá, felicidade toma dela. cafezinho, O né? bolo e o presente. Conta essa pra mim de novo. Então, o que acontece muito, a gente tem, grande parte das pessoas que frequentam o Carrefour, dos nossos clientes, eles conhecem o atendente pelo nome. Então, você vai visitar a loja, ele sabe aniversário. Então, a gente volta e meia, chega na loja, tem alguém lá levando um bolo para, que como a gente sabe, é operadora de caixa, pessoa operador de caixa, porque sabe que é aniversário. Pergunta da filha, sua filha melhorou? Então, é uma relação construída, de fato, não é só um lugar para comprar alimento, gente, é muito mais do que isso. De fato, as pessoas estão nas nossas lojas muito mais do que para comprar alimentos. Elas frequentam, elas gostam de conversar. A gente faz parte, de fato, de um momento importante da vida desse consumidor. E principalmente terceira idade, né? Assim, vocês têm, Principalmente a terceira inclusive, idade. espaço para essas pessoas na loja. Temos espaço, a gente adora Isso. receber, tem os banquinhos, eles gostam de estar lá. E o varejo alimentar, ele ainda é muito físico, né? Claro que a gente tem digitalizado, a gente, né, o tempo todo está olhando para isso, mas ele ainda acontece muito no mundo físico, mesmo para quem é muito digital. A pessoa gosta de ir lá, especialmente o FLV, a carne, ou de ver uma novidade. Então, imagina na terceira idade. Então, a gente, de fato, tem que preparar as nossas lojas para receber essa população que e na está ter- nos consumindo. Na terceira idade eu também vivi esse movimento, como eu te falei, a gente ia fazer a compra mensal quando a gente era moleque. Depois que a gente ficamos adultos, eu e meu irmão saímos de casa, minha mãe deixou de fazer compras mensais. E ela ia toda semana no mercado. Ela deixava o dinheirinho separado na semana do caderno, e ela pegava aquilo e ia na loja. Mais pela interação do que pela compra em si. Mais pela interação, pela conversa, por falar, e ela ia conversando com todo mundo no caminho. Era o social dela nesse momento, é muito interessante. É E aí- interessante como o cliente quebra a jornada de compra de acordo com a necessidade. Quando tinha uma família grande, tinha que abastecer, fazer a comida para todo mundo, né? Comprava no início do mês. Agora que está sozinha, vai picando. Tem a maioria das famílias ainda faz a compra do mês. Então, de 1 a 5, onde entra o salário, onde as pessoas estão, ela vai se abastecer. Aí depois ela volta para uma compra mais de reposição ou de indulgência. Eu vou comprar aquele iogurte, eu vou comprar aquele chocolate no meio do mês ali. Então, é mais ou menos como acontece o ciclo. Aí tem gente que essa compra de reposição acaba acontecendo muito no e-commerce, tem gente que continua indo no mundo físico, tem gente que pica lá dos 9 canais que a gente viu. Então, é mais ou menos o comportamento médio do brasileiro. E aí, essa era a minha próxima pergunta. A gente falou bastante desse contato emocional, dessa fidelização que já existe pela marca, pela experiência e tal. Mas como é que você chega nessa geração nova, que está aí totalmente digital, online? O meu garoto, ir no mercado com ele, eu vejo uma tortura muito maior do que era para mim. Exato. E ele, pô, pai, pega no app, pede aí. Não, cara, não preciso ir. Como é que vocês chegam neles? Como é que você trata essa diferença geracional com a experiência? Como é que você mantém esse contato emocional com esse cara mais velho, com essa outra geração? E como é que você atinge essa outra pessoa que tem zero contato emocional, zero fidelidade, zero pensamento nessa linha? Como é que você transita nessa diferença geracional? E aí eu trago um dado da Visa. Brasil, 61% dos consumidores usam celular na compra mais recente, online e offline. 36% compraram na loja usando o celular, principalmente comparando preço e cupom. Então tem essa outra questão também, né? Do cara que é mais digital, de estar ali no ambiente físico e comprar. Muito, muito. É um grande desafio, de fato. Acho que quem cuida de marca e fala que está nadando de braçada para conversar com a geração nova, ou é uma marca 100% focada na geração nova, mas uma marca como o Carrefour e até o Sam's, que é uma marca com legado muito grande, é um super desafio. Por quê? Porque a lógica de
consumo é outra. Não é pelo produto. O consumidor jovem, mais velho, ele vai comprar alimento. A minha premissa me favorece. Ele vai comprar alimento. Todo mundo compra alimentos, né? Mas a maneira dele consumir esse alimento, a maneira dele se relacionar com as marcas é completamente diferente. Então, de fato, existe uma construção de linguagem outra. Os canais têm que ser muito diferenciados. O contato com esse consumidor tem que ser muito diferenciado. Eles não consomem mais publicidade da maneira tradicional, né? Então, o objetivo hoje do consumidor mais jovem é pular os anúncios, é que você não fale com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele consome as marcas que entram nesse imaginário, que conseguem se conectar com eles. Então, de fato, é um grande desafio. A gente, em Carrefour, como eu falei, né, a gente está trazendo aí um nome que a gente acredita que vai ajudar muito nessa conexão, tanto com o público que já existe, que já nos consome, quanto com o público mais jovem, que precisa voltar a pensar nessa marca icônica de 50 anos como uma marca que está aqui para mim. A gente criou lá no passado, e que a gente também gosta muito, o Carrefas, né, como a gente chama informalmente o Carrefour, e o público mais jovem acaba chamando a gente também. A própria patinadora é um ícone muito moderno e que se conecta muito com esse consumidor, mas, de fato, para mim, muito mais do que a linguagem, a comunicação, vai passar por essa experiência digitalizada, né? É ter o produto certo, entregar no momento que ele quer e ter, obviamente, um preço muito acessível, porque essa geração jovem que está saindo de casa, que está começando a fazer supermercado, Exato. está começando a cair na real de como é difícil, né? Os memes estão aí, né, da geração, mas como é difícil ser adulto e pagar boleto, né? E o alimento passa muito por isso. Fazer supermercado tem que deixar de ser um grande entrave de perda de dinheiro, ai, meu Deus do céu, e um grande prazer, mas é realmente um desafio muito grande. Essa parte da pulverização, para mim, é uma das maiores. E aí, você tem uma característica dentro de cada uma, onde essas pessoas vão, ou seja, o cara mais fiel à marca, tirando a parte desconsiderando a parte do Suns, que é o clube, mas quem vai ficar sócio do Suns, você tem um perfil típico para esse cara versus o perfil típico do cara do Carrefour, Tem. versus o perfil típico do cara do Varejão? Tem. E como é que você cruza? Que você falou um pouco de oferecer o leque todo das possibilidades. Como é que você cruza esses caras? Como é que você sabe? Até porque eu acho que, assim, muita gente nem sabe que o Suns é do Carrefour. Sim, né? com certeza. E, assim, Exato. nem faz essa associação mesmo. Nem né? faz, que o Grupo Carrefour tem um Atacadão, o Sam's e o próprio Carrefour, né? Mas existe sim, obviamente existe um perfil que vai frequentar mais uma outra bandeira. A gente tem os perfis cross, mas a gente também nunca instigou isso. A gente nunca conversou com essas pessoas como uma bandeira que tem, como um grupo que tem várias bandeiras. A gente está começando a fazer isso agora, né? Então, mas existe sim momentos de compra diferentes, e acho que o grande trabalho que a gente tem dados muito mais do que ofertar produto e preço, é respeitar esse momento de compra. Não tem nada mais intrusivo do que você que ia lá buscar o seu produto diferenciado no Sam's e eu ficar fazendo oferta de arroz para você, né? Não é o que você está buscando. Mas que interessante se você souber que, por você ser um grande sócio do Sam's que nos consome, você teria um desconto de arroz no Carrefour, no Atacadão ou no próprio Sam's. Isso é interessante para você. Exato. É como a gente usa a lógica do seu dado, de novo, para levar benefício para você. Não é no momento que você está indo buscar o seu Cheesecake Factory que eu vou fazer uma oferta de arroz. Você não quer. Mas que interessante saber que você tem um cashback, que você pode usar nesse produto, que você pode trocar por esse produto, que vai ter uma oferta muito importante em volume de um produto de limpeza no Atacadão. Porque produto de limpeza normalmente é mais commodity para as pessoas, né? Não é aquele produto especializado, não é a sua pasta de dente que você não troca a marca, é um produto que você vai usar para limpar. Então, isso é o que a gente tem tentado fazer. Usar dados para entender o momento de compra e respeitar o momento de compra de cada um. Não é trivial, porque a gente erra muito, a gente vai errar muito, né? Sim. Mas é uma tentativa, de fato, de personalizar cada vez mais a sua jornada individual e tentar ser cada vez menos disruptivo, intrusivo, perdão, para a gente não atrapalhar esse momento de compra que você foi no Sam's porque você quer uma coisa diferente, Exato. né? Mas quais são as métricas que você usa para poder mapear monitorar essa estratégia customer-centric, assim, porque, beleza, você está falando de uma forma que é lindo e tal, mas e aí, como que eu meço se isso aí está realmente gerando resultado, se esse cliente realmente está entendendo a minha mensagem?
A gente tem as métricas individuais de cada unidade, então dentro de SAMS eu vou olhar tudo relacionado a SAMS. Então, tempo de compra médio, recompra, o seu aumento de cesto ou não, tempo que você é sócio, fidelidade, o seu spend médio, enfim. Vou olhar tudo isso, tentando individualizar você, segmentar você numa frequência de compra, o famoso RFV do varejo, para entender como é que eu consigo melhorar a sua experiência e fazer com que você consuma mais SAMS. Isso dentro de E no SAMS. Sans é mais fácil, né? No Porque você SAMS tem é mais tudo dado, fácil. Exato. Quando eu vou olhar isso do ponto de vista de ecossistema, a primeira coisa que a gente está olhando é esse sócio, que é um grande sócio de SAMS, como ele se comporta no ecossistema? Vamos encontrar, então, os nossos clientes que são lovers do grupo. Então, existe esse cliente que está aqui, que é um grande consumidor, ele vai ao hipermercado? Sim. Quais são os outros modelos que ele frequenta? Ele vai ao atacadão? Sim, também. Com uma frequência menor, obviamente. Mas ele vai ao Express? Vai. Ele consome no e-commerce? Então, esse é o cliente 5 estrelas. É o cliente que tem uma estrelinha para cada um dos nossos formatos. Esse é o cliente, vamos dizer assim, ideal. Que a gente gostaria de reproduzir esse modelo. Então, o que ele faz? Ok, quais clientes que estão numa estrela abaixo não fazem? Como é que a gente consegue estimular para que ele faça o que esse cliente faz? Então, por exemplo, uma coisa que a gente viu que é muito comum a eles é o cliente que tem o cartão da bandeira. Aí, só que ele tinha um cartão do Carrefour, um cartão do Sam's e um cartão do Atacadão. Então, a gente está acabando com isso. O cartão do Grupo Carrefour dá os mesmos benefícios em qualquer uma das bandeiras. Perfeito, ele já começa a associar. Ele já começa a associar. Já. Então, é a mesma coisa, o modelo de cashback que a gente está implementando. Será cross-bandeira. Então, a gente começa, de fato, a entregar benefícios cross-bandeira para fazer com que esse meu cliente, 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, se comporte como o cliente 5 estrelas, que é o que eu quero. Então, é assim, através do que é relevante para ele. Isso passa muito por entender momento de compra, canal que eu aciono ele e, principalmente, a oferta que eu vou entregar. E de repente o tempo voou. Sério, já? Sério já? Tem alguma última pergunta? Eu tinha uma bem específica sobre intraloja, mas eu lembro que no MBA eu estudei um caso, a gente fez até um trabalho em mercados de segmentação dentro da loja, entender o perfil do consumidor dentro da loja. E depois eu tenho um pedido antes de encerrar. Consumidor dentro da loja. Vocês continuam fazendo isso ainda, montando a loja, orientando a loja pelo perfil dele? Eu lembro que o caso era... descobriu-se que pais novos, eles compravam fralda e cerveja. E aí colocaram a cerveja do lado das fraldas. Esse foi o case do MBA. Vocês continuam fazendo isso? Vocês continuam tendo essa orientação? E como é que vocês fazem essa leitura? Pesquisa? Como? A gente tem muito menos, assim, claro que a gente tem um corredor muito padrão no SAMS, até falando de SAMS especificamente, até pelo volume do que a gente expõe, então a gente não tem uma flexibilidade de trocar muito as zonas dentro do clube, né? Mas a gente tem muito o perfil daquele clube. Então você comentou comigo que você vai lá no SAMS de Santo Amaro, ele tem um perfil de sócio de Santo Amaro. O que o sócio de Santo Amaro consome? O que ele mais consome? O que eu vou colocar na entrada do clube? Respeitando a sazonalidade, o que tem de novidade e tudo mais. Diferente do sócio do Morumbi. Diferente do sócio do Sans lá de Teresina. Então, esse dado a gente devolve para a operação para que ele monte cada clube com a sua maneira. No Carrefour é muito mais padrão. A gente tem muito mais a entrada da loja como um grande chamariz de tudo que a gente está vendendo ali, né? De tudo que tem de melhor oferta para esse cliente. Mas como ele tem muitos corredores blocados, o não alimentar é muito diferenciado do alimentar. Então, aquele corredor de eletros, tem as televisões, as geladeiras e tal, a gente acaba não fazendo isso. O que a gente tem estudado é fazer ambientações. Então, isso é uma coisa que a gente está colocando em teste em algumas lojas do Carrefour, estamos testando agora. Então, é muito menos sobre a área da televisão ou a área da toalha, e muito mais sobre a área da lavanderia. Então, o que esse cliente quer buscar quando ele vai na lavanderia? Ele provavelmente quer buscar o produto de limpeza, a toalha dele, né, o secador de toalha que a gente vende, que está do lado da toalha. Então, a gente tem feito esses estudos, principalmente dentro do não alimentar, que é mais fácil, para a gente ver como é que essa aderência volta para resolver um problema de experiência. Poxa, por que eu vou pegar a toalha, depois eu tenho que ir lá longe para pegar o secador de toalha? Não deveria estar junto, né? A cafeteira não deveria estar do lado do café, e não é assim hoje. Em qualquer varejo tradicional, a cafeteira está lá no eletro, e o café está lá, né? E o filtro de café em outro lugar. Então, por que não botar a cafeteira, o filtro de café e o café em si, o pó de café, a cápsula de café? Então, a gente tem feito essas experiências com resultados muito bacanas, mas ainda não rolloutamos para todos os hipers, ainda estamos testando.
E o meu pedido Vai é, lá. por favor, traz de volta o pãozinho do Red Lobster. Ó, Por pessoal da favor. área comercial do Samos aqui, é um pedido de sócio, hein? Vamos estudar de novo. Vou levar esse pedido para casa, pode deixar. Pãozinho do Red Lobster. Pode Aquilo deixar. era fantástico. Perfeito, muito bom. Bom, pessoal, a gente fica por aqui nessa conversa, mas se você quiser continuar, trocar ideia, de repente ficou alguma pergunta aí que a gente não respondeu, tô colocando o link do LinkedIn dos dois aqui do lado, então é só entrar em contato, também das empresas, né? Tanto do Carrefour quanto da Blip aqui, para vocês conhecerem mais. Brigadão, pessoal. Cláudia Vilhena, CMO do Carrefour e Sam's Club, Vitório Martins, Sales Director, Top Accounts da Blip. Prazer falar Obrigado, com vocês. muito Foi obrigado. Valeu demais, ótimo, gente. obrigada. Obrigado. Participar. E até semana que vem. Obrigado. Valeu.